Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Tertuliana Brasil, que já aguarda para conversar com a gente. Mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês também possam acompanhar. Tertúlias Democráticas, uma proposta para a formação da democracia e cidadania ativa. Primeiramente, então, Tertuliana, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, sim. Eu que agradeço essa oportunidade de estar divulgando um pouco do livro, né? Que bacana. Tertuliana, então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouquinho quem é a Tertuliana, o que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste também possa te conhecer melhor. Sim. Meu nome, então, é Tertuliana Brasil. Eu fui professora no município de Barra Mansa. Eu trabalhei a maior parte do tempo com a educação, na educação básica, primeiro na formação de professores. Eu era professora do curso de formação de professores. Depois, esse curso ele foi encerrado. E as professoras do curso de formação de professores foram aproveitadas na coordenação pedagógica, educacional. Então, essa é a minha experiência, e a partir daí, muitas das observações que eu adquiri ali no convívio, né, dentro da escola, me interessaram na área de pesquisa. Perfeito. Tertuliana, agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece também um pouco da tua trajetória, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra? Então, esse é o meu segundo livro com a editora. O primeiro foi Participações ou Omissões, que foi fruto do mestrado. Então, quando foi para publicar agora esse segundo livro, eu não tive dúvidas, quis permanecer na editora Diálogo Freiriano, porque eu penso que tem tudo a ver com o que eu escrevo, né? Combina com o que eu escrevo, com o que eu pesquiso. Coisa boa quando o autor vem e também ele continua e vai fazendo lançamentos de mais livros, vai continuando o seu trabalho conosco. Isso é muito legal, sinal de que realmente gostou, se sentiu acolhido e que também sentiu satisfeito com o resultado final do livro, né? Vou colocar aqui novamente em destaque aqui a capa do livro da Tertuliana. Tertúlias Democráticas, uma proposta para a formação da democracia e cidadania ativa. E já deixo um recado para você que nos assiste, se você se interessou pela obra dela, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Tertúlias Democráticas, uma proposta para a formação da democracia e cidadania ativa. Agora sim, vamos falar de fato sobre essa tua obra. Eu gostaria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de pesquisa, do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre o assunto e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Sim, vamos lá. Bom, uma pesquisa, né? Uma investigação, ação participativa, uma pesquisa qualitativa, e eu estava cursando o doutoramento em Portugal, ou o doutorado, né? Aqui nós falamos doutorado, lá eles falam doutoramento, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, uma faculdade muito tradicional, né? Uma universidade tradicional. Dentro dessa faculdade, a maior parte das pesquisas, e eu sinto que havia era mais cômodo uma pesquisa quantitativa, é, eles até, eu penso que incentivavam isso, mas a nossa turma nós éramos 2/3 de brasileiros, e os brasileiros, a maioria, ou se não todos, interessados em pesquisas qualitativas. Então, imagina, numa pesquisa qualitativa, falar de formação para a cidadania num outro país, né, num país que
é parecido, mas também é diferente. Então, com certeza, tive bastante desafios. A princípio, parecíamos todos os brasileiros muito audaciosos, tentando pesquisar coisas assim, né, como construção de cidadania com famílias e escolas. Inclusive, as leis que nós temos no Brasil que garantem a participação da família, algumas são muito próprias, são diferentes. Então, realmente encontrei bastante desafios e que foram sendo superados, né, paulatinamente. E, e aí, para realizar a pesquisa, realizei aqui no Brasil, em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Também encontrei dificuldades, porque não era uma pesquisa financiada, e consegui a colaboração de uma equipe multidisciplinar, porque nessa proposta existe uma equipe multidisciplinar, essa equipe foi de voluntários. A princípio, eu tinha imaginado conseguir uma equipe dentro dos quadros científicos, né? Pessoas que estivessem pesquisando também, formar uma equipe de pesquisadores, mas eu não consegui isso. Então, eu realizei com uma equipe de voluntários, de professores que haviam trabalhado comigo durante toda a minha trajetória. E voluntariamente eles participaram, eles contribuíram. E não foram só eles que contribuíram, a comunidade contribuiu colaborando financeiramente para que a pesquisa ocorresse, porque a proposta era a formação para a cidadania, no diálogo com famílias e uma equipe multidisciplinar, e com sábados inteiros, com café da manhã, almoço e, no final, a entrega de uma cesta básica para as famílias que participassem. Então, isso demanda custo, e esse custo foi arcado por um grupo de pessoas que acreditaram nesse trabalho e, por isso, ele foi concluído. Eu não sei se eu consegui te responder, se está dentro do que você queria ouvir. Se tiver mais alguma outra coisa que queira me perguntar, eu complemento. Só dá uma pincelada pra gente, um spoiler, uma parte que tu achou interessante, de repente uma pinceladinha sobre o resultado da tua pesquisa. Dá um spoiler pra gente do que a gente pode encontrar, o que ocorreu então após esse teu período de pesquisa. Bom, eh, eu gostaria de frisar que esse diálogo, né, com as famílias, ele foi embasado nas teorias freirianas, né, de levantamento de problemáticas, de resolução de problemas, e utilizado também o Teatro Fórum, de Augusto Boal. E esse teatro foi muito interessante, porque as famílias chegavam e diziam os problemas, incentivadas, né, por temas geradores, e aí depois, a equipe multidisciplinar representava aquilo em teatro, e as mães, a avó, o vô que participaram, eles se viam ali, porque eles tinham contado, falado coisas e que foram encenadas. A partir dessa encenação, eles foram desafiados a tomar o nosso lugar e resolver os problemas, porque eles trouxeram problemas, mas eles também acharam as soluções através da visualização dos problemas que eles trouxeram e do desafio de tentar resolver. Então, de uma forma lúdica, eles resolvem os problemas ali. Após isso, nós criávamos um plano de ação que eles deveriam, nós, que eu digo, eles, né, com a nossa colaboração da equipe, eles dizendo o que poderia ser feito, então, dentro do que eles tinham apontado para resolver isso. Então, esse plano de ação, eles tentaram realizar naquele mês seguinte.
Aí, na outra tertúlia democrática, aquilo era avaliado, o que se tinha conseguido, o que não se tinha, e isso foi muito interessante, o que foi levantado pelas famílias, o que foi dito pelas famílias, o que foi construído pelas famílias. E eu penso que é algo que não é assim uma receita de bolo, mas é uma possibilidade de construção de cidadania e de democracia ativa, num tempo que nós estamos precisando de aprender a dialogar, né, num diálogo horizontal, num diálogo amoroso, não pretensioso, né? É um momento que nós precisamos disso. E é uma possibilidade. Há essa possibilidade. Eu não sei se eu ainda te respondi o Respondeu que sim, você bem queria. tranquilo. Tertuliana, agora aproveitando que nós estamos com a capa em destaque, eu gostaria de saber como é que foi essa tua jornada de produção junto à editora, para a criação da capa e também para a diagramação do miolo. Então, foi muito interessante como que as pessoas, né, que nos atendem, todas elas na editora, levam em conta toda a nossa o nosso desejo, né? Na capa, você vê que tem as fases das tertúlias, que é o levantamento de problemáticas, todo mundo em círculo, ninguém em lugar de destaque, todo mundo participando, depois o teatro fórum, que eu contei, o plano de ação e a tentativa de resolução com a escola. Então, na capa tem assim dá para ter uma noção do trabalho proposto. Perfeito, perfeito. Aproveito para reforçar o recado que você que nos assiste, se você se interessou pela obra da Tertuliana, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ela. Agora nos dirigimos para o final da nossa conversa e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, o sonho de fazer a publicação de um livro, porém por algum motivo ainda não a fizeram. Bom, é realmente um desafio, né, para todos nós escrever, mas se gasta tanto tempo escrevendo, tanto tempo pesquisando, tanto tempo refletindo em campo, né? No terreno, investigando, pesquisando, isso não pode ficar escondido, isso não pode ficar guardado. Só faz sentido se socializarmos, porque é conhecimento construído. É conhecimento, e neste caso, então, é conhecimento construído com as pessoas. Esse livro não é meu, esse livro é nosso, é da equipe, é das famílias que participaram, porque aqui tem as vozes delas, tem as vozes da equipe. Então, é importante divulgar, é importante compartilhar, né? Eu penso que todos que pesquisam precisam divulgar, né? Precisam compartilhar com as pessoas. Meu Eu microfone não posso queria falar sair do mudo. Pode continuar, Tertuliana. Eu posso falar um pouquinho, eu ia apresentar o livro, acabei me perdendo, Tudo apresentar assim as certo. partes, posso falar mais um pouquinho? Pode. Então, aqui no começo, eu gostaria de falar sobre quem prefaciou, quem apresentou o meu livro. Boaventura de Souza Santos prefaciou, o professor doutor Valdir Nogueira apresentou, e uma colega de Coimbra, Cristina, apresentou também o livro, com três visões diferentes, né? A colega viu o processo de construção, o processo ali difícil, árduo, então achei interessante isso. E outra coisa que eu queria falar é que na primeira parte eu apresento algumas pesquisas, uma da Inglaterra, uma dos Estados Unidos, uma da França, uma de Portugal e várias aqui do Brasil sobre a relação família-escola, sobre como é essa relação, para depois, então, chegar nessas tertúlias, porque o que se tem visto é que as famílias não têm tido voz,
Se diz que é democrático, se diz que participa, mas é uma participação fake, vamos dizer assim. E precisamos construir participações verdadeiras, em que as famílias sejam realmente ouvidas e que elas também tenham direito de interferir, né? É isso. Perfeito. Então, Tertuliana, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigado e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.